junto, né, nessa grande batalha. Você tá... Vamos ouvir uma análise aqui? Vamos lá. Vamos lá. Cadê? Deixa eu ver aqui, peraí, produção. Pega esse. Esse aí. Vamos lá, então. Vamos pegar essa análise aqui. Pega essa aí mesmo. Essa aí, depois a gente vai reagir. Vamos ver com a Globo. Desculpa, produção, você é um pouco fora do roteiro aí, mas vamos lá. Põe essa bosta aí. Desculpa aí a gente fazer vocês passar por isso, mas fazer o quê? Temos que passar informação. Vamos ouvir aí. Vê se o volume tá aberto. Aí. Queria lhe ouvir, porque o senhor é um especialista, esteve do lado. Queria lhe ouvir, porque o senhor é um especialista, esteve do lado de lá, né? Acabei de falar os cargos que o senhor ocupou. Que avaliação o senhor faz dessa operação de hoje? Né? Porque a gente vê esse saldo de 64 pessoas mortas, 60 suspeitos, 4 policiais. 60 suspeitos. Uma cidade em caos, amedrontada e que até agora não se sabe como vai dormir. Como que o senhor, um especialista nessa área, avalia o que está, ainda não acabou, acontecendo hoje? Olha, boa noite a todos, boa noite a quem nos assiste. Olha, qualquer resultado que for apresentado agora não vale a morte das pessoas, de inocentes, e a morte de policiais. Eu acho que a gente não tem aí precedente desse tipo, inclusive com morte de policiais. Então, qualquer resultado que for apresentado, evidentemente, a gente já parte do pressuposto que essa operação ela foi um fracasso, né, por N problemas. A gente está vendo uma discussão aí que muito provavelmente não vai levar a nada. N problemas. O problema era que o lado de lá não estava sabendo, não foram avisados. Esse foi o N problemas. O lado de lá não ficou sabendo porque foi secreta. Essa operação foi secreta. Não teve emissários para avisar, para não falar, né, jornal, esse aí mesmo. Não teve cagueta. Não teve cagueta. Rede Globo, seu lixo. A gente torce para que essas diferenças sejam superadas em nome da população que sofre. A cidade toda impactada, né, já tem todos esses problemas que são físicos, com mortes, com todo esse nível de letalidade. Mas tem um impacto psicológico muito grande. Então, é preciso repensar, né? Repensar a forma. Tem que se combater, mas como combater? A que preço se combate esse tipo de criminalidade? A que preço se permite com que essas facções permaneçam, estejam fortes? A que preço? A que preço? A que preço vale a mãe perder o seu filho por narcotráfico? A que preço? Se vocês estivessem fazendo o seu trabalho como jornalistas, como comentaristas, né, denunciando, ajudando, fazendo o seu papel que está na Constituição, talvez esse narco não estaria tão forte como está no Brasil. E esse tipo de operação nem aconteceria, porque a força de segurança estaria forte, seria respeitada, seria bem paga, não seria corruptível. E tem mais aí, vamos ver o que esse bosta fala, desculpa, gente, hoje eu tô meio ácido aí, desculpa o palavrão, mas vamos lá. Isso. Eu quero me concentrar na expressão usada pelo governador Cláudio Castro, narcoterrorismo. Essa expressão foi emprestada diretamente de Donald Trump, que a utiliza nas suas ações no Caribe, nas ações dos Estados Unidos no Caribe, de bombardeio de lanchas de supostos traficantes. Em primeiro lugar... Não foi emprestada, ele está alinhado. Ele está alinhado. Para quem cobrava do Cláudio Castro, está aí, ele está alinhado. Ela é uma expressão errada. Terrorismo é sempre, por definição, uma ação que visa objetivos políticos. O terrorismo se utiliza da violência para provocar o pânico na sociedade, de tal forma a que o governo, as autoridades façam ou deixem de fazer alguma coisa no campo da política.
Então tá, o que os Black Blocs fizeram na Avenida Paulista e no Rio de Janeiro, em várias cidades, podemos considerar então como, né, se é para causar o caos, que eles cometeram o terror maizista, certo, Demetrios? Obrigado, Demetrios. Obrigado, né? Seu imbecil. No caso, existe muita violência, mas não existe um objetivo político. O que o Comando Vermelho faz ao reagir com tiros, com bombas a partir de drones, com barricadas em fogo no Rio de Janeiro, é violência, mas não é terrorismo, porque não tem objetivos políticos. Quando o Cláudio Castro... Não, os caras estão com mísseis, estão com fuzis, lançadores, granadas. Não, isso aí não é não. É terrorista, eles usam, né, bomba atômica. Utiliza essa expressão errada. O que ele está sugerindo é que o combate às facções é um combate que pode se conduzir por meios apenas policiais. Ou seja, que a polícia, quem sabe os militares, são suficientes para realizar o combate necessário às facções do narcotráfico. Quando esse combate, para ser efetivo, precisa de muito mais do que isso. Precisa da polícia, precisa da violência, mas precisa de muito mais do que isso. Precisa de inteligência, precisa sufocar as redes de financiamento e os negócios de fachada que formam o grande negócio das facções. Pois então denuncie. Pois então investiga. Você não é jornalista, Demétrio? Eu concordo nesse ponto que precisa de mais. Precisa de tanque na rua, precisa de Black Hawk, helicópteros, precisa dos todeleiros, que é o grupo especial da Marinha. Claro que eu preciso de mais. O Cláudio Castro pediu mais. Ele pediu mais, eu concordo. Tanque, tem que esses caras aí tem que lutar com tanque de guerra, porque os caras têm fuzis de alto calibre. É isso que não existe. O que existe é apenas uma postura policial que tenta ser militar, inclusive, que sugere... Não tenta ser sua mula, é polícia militar, seu imbecil. É militar, seu animal. É polícia militar, sua mula. Uma escalada militar ao usar a expressão narcoterrorismo. E também, para completar, uma operação que se inscreve na polarização política. Ela tanto se inscreve na polarização política que a operação redundou imediatamente numa troca de acusações entre o governo do Estado e o governo federal. Desde o início, Cláudio Castro inscreve essa operação na polarização política ao escolher a expressão narcoterrorismo. Então você não está discutindo o mérito? Você não está discutindo a importância de se combater o terror, o narco no Brasil, é isso? Você está politizando, é isso, Demétrio? Olha como a mídia é desonesta. Olha como essa mídia é desonesta. Por isso que eu peço para vocês, né, deixar o seu like. O seu like é muito importante, porque assim a gente quebra esses caras no meio. Né? Assim a gente quebra esses caras no meio. Aí eu estou mostrando para você o meu site que eu criei há pouco mais de 20 dias, o destrapatria.com. Ali eu coloco diariamente artigos, reportagens, análises para vocês no destrapatria.com para vocês estarem bem informados. Eu tenho certeza que vocês são bem informados. A minha audiência ela não é grande, mas eu tenho certeza que ela é uma audiência qualitativa. Então eu peço para que vocês vão lá, né? Vão lá e deixe o seu like é importante, ajude-nos aí, né, a sermos forças aqui nessa trincheira, gente, porque não é fácil, vocês estão vendo aí a mídia passando pano, boa noite, Zen, um beijo para você, minha querida, e aos onsarianos lá do Onça Brasil, ao Pentágono também, meus irmãos, um beijo para você, né, tamo junto aí, né. Boa noite para você também, Fátima. Boa noite. Edno, né? Boa noite para você. Para vocês que estão chegando agora, sejam bem-vindos aí a mais uma transmissão aqui do nosso canal. Peço para você
compartilhar, que é muito importante aqui. Você que está no Twitter, no X também, compartilhe. É importante que nós estejamos juntos aí nessa batalha. Pois é. Mas vamos lá. O Lula, ele negou ajuda, tá? Para combater aí o narco, né? No Rio de Janeiro. Foi o que disse aí o governador Cláudio Castro, né? E vamos lá, coloca lá, produção. Solta aí. Nessa guerra, e aí é muito fácil criticar as forças estaduais, criticar o governador, quando o Estado está, talvez sim, excedendo as suas competências. Como nós jamais abandonaremos a população, se tiver que exceder, nós excederemos mais ainda para proteger a nossa população. Senador, bom dia. Bom dia, senhores. A gente está ao vivo no RJ. A pergunta é justamente em relação à ajuda das Forças Armadas. Dessa vez, essa ajuda foi pedida ao governo federal? Se foi pedido, por que não vieram? Ou não foi... Não foram pedidas dessa vez, porque nós já tivemos 3 negativas. Então, nós já entendemos que a política é de não ceder. Falaram que tem que ter GLO, que tem que ter isso, que tem que ter aquilo, que podiam emprestar o blindado e depois não podia mais emprestar porque o servidor que opera o blindado, ele é um servidor federal, então tinha que ter GLO, e o presidente já falou que ele é contra a GLO, e aí cada dia nós temos uma razão, para não ser mal educado, cada dia nós temos uma razão de não emprestar e de não estar colaborando. Então a gente entendeu que a realidade é essa, e a gente não vai ficar chorando pelos cantos. A gente vai ficar trabalhando, que é o que está acontecendo hoje aqui. O Estado, ao invés de ficar transformando isso numa batalha política... Estão vendo aí, né? Estão vendo que porque exatamente... não querem apoiar o Cláudio Castro fazendo, né, o que o governo federal poderia fazer, vindo que não teria êxito aí no pedido de auxílio, porque já havia 3 negativas aí quanto à ajuda militar ali, mais ostensiva do que a PM, para poder combater o narcoterrorismo aqui no Brasil. Pois é, né? Tem muita coisa acontecendo no nosso país, né? Eu sei que é triste, né? 4 policiais morreram, né? O sargento tal, o cabo tal, o soldado tal, né? Mas do lado de lá, ele sabe o nome dos caras, né? Agora, né? Vamos lá. Essa informação aqui no dia 24 de outubro, apenas 4 dias atrás, o presidente Wally Molusco da Silva estava na Indonésia em uma coletiva de imprensa internacional e disse o seguinte: eu vou ler textualmente aqui o que esse imbecil falou. Os traficantes de drogas são vítimas dos usuários. Você tem uma troca, né? Você tem uma troca de gente que vende porque tem gente que compra. Exatamente, você ouviu. Não dê soco na mesa, não dê soco na parede, né? Não dê soco na mesa, não dê soco na parede. É revoltante, eu sei que é revoltante, né? Esse pinguço, esse cachaceiro, esse 9 dedos, né? Esse inútil, para não dizer outra coisa, né? Esse inútil disse exatamente isso. Disse exatamente isso. E aí, vamos colocar a matéria que eu fiz no site, no destrapatria.com, produção, vamos lá? Vamos colocar a matéria aqui do nosso site. Vamos lá, fiz essa matéria aqui para vocês. Foi? Tá aí, né? Tá aí para vocês. Molusco, Nine, na Indonésia, né? Faz polêmica sobre o narcotráfico, né? Mas vamos lá, tá aí para vocês a matéria. Vou aumentar aí, produção. Aí. Tá aí na headline. Em Jacarta, o Molusco, ele diz que os traficantes são vítimas dos usuários. Frase dispara aí reação e debate sobre a soberania, segurança e também, né,
combate ao crime. A declaração foi dada durante uma coletiva de imprensa lá, né, lá na Malásia, né? E circula o vídeo aí dele, né? A gente colocou, vamos lá, coloca aí, produção. Eu fiz o vídeo aqui para vocês. Eu, antes de falar, sabe, de julgar alguém, antes de punir alguém, eu tenho que julgar essa pessoa. Eu tenho que ter provas. Você não pode simplesmente dizer, sabe, que você vai invadir, que vai combater o narcotráfico na terra dos outros, sem levar em conta a Constituição dos outros países, a autodeterminação dos povos, sem levar em conta a soberania territorial de cada país. Porque se o mundo ficar uma terra sem lei, sem respeitabilidade, vai ficar muito difícil viver. Eu espero, se o presidente Trump quiser discutir esse assunto comigo, eu teria imenso prazer de discutir com ele assuntos. Imenso prazer. Sabe? Esse e outros assuntos. Porque, veja, o mundo não pode continuar nessa polarização, sabe, do bem contra o mal a vida inteira. Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários. Nossa. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, sabe, vítimas dos usuários também. Você ouviu aí, né? Os usuários, os traficantes são vítimas dos usuários. Ao invés de ele falar o que ele fez para poder combater isso, ele não fala. Por que não fez? Por que não fez? Colocou gente lá na corte da Marola para não permitir que seja feito, que fosse feito. Mas vamos de novo aí, põe de novo lá, produção. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, sabe, vítimas dos usuários também. Ou seja, então você tem uma troca. Atenção, usuários que querem a liberação das porcarias aí. Tá aí o seu candidato. Tá aí o seu candidato dizendo que é culpa sua que consome essas porcarias e por você existir, por vocês consumir isso daí, temos a quem trafica. Foi isso que ele disse. Ou estou errado? Para quem concorda ou quem se encorda? Põe de novo lá, produção. Os nossos viciados internamente. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, sabe, vítimas dos usuários também. Ou seja, então você tem uma troca de gente que vende porque tem gente que compra, de gente que compra porque tem gente que vende. Então, é preciso que a gente tenha mais cuidado no combate à droga. No caso do Brasil, nós estamos com uma frente da Polícia Federal, que envolve polícia... Você viu o que ele falou? É interessante que nós tenhamos mais cuidado no combate à droga. Olha o que ele disse aí. Ele que está dizendo. Eu só estou fazendo análise desse imbecil, desse inútil, desse paspalho. Né? Dessa aberração aí. Tá aí, ó. Põe de novo lá, produção. Então... é preciso que a gente tenha mais cuidado no combate à droga. Mais cuidado no combate à droga. Mas como assim ter cuidado no combate à droga? Como assim precisar ter mais cuidado no combate às drogas? Hein? Atenção, maconheiro! É você! Se continuar consumindo isso aí, é preciso ter mais cuidado. Maconheiro! Estão vendo aí, né? É complicado, né? Mais cuidado. Não, tem que ter mais cuidado. Não tem que agir com truculência. Tem que ter cuidado. Tem que ter carinho. Solta lá o resto, produção. No caso do Brasil, nós estamos com uma frente da Polícia Federal, que envolve polícias estaduais, que nós queremos combater o tráfico de drogas, o narcotráfico, o tráfico de armas, sabe? Porque o contrabando... Mas isso é preciso que a gente trabalhe em harmonia com os países. É muito melhor os Estados Unidos se dispor a conversar com a polícia dos outros países, com o Ministério da Justiça de cada país, para a gente fazer uma coisa conjunta. Eu apoio. Deixa os Estados Unidos, permita que os Estados Unidos, né, desça para cá o Gerald Ford. Entendeu? Tem que estar em comunhão com os Estados Unidos. Eu concordo com você.
Fala para ele, manda aí um porta-aviões para cá para ajudar a resolver. Concordo com você, meu filho. Né? Manda para cá uma meia dúzia de navios aí, mais um porta-aviões, né? Alguns F-35, alguns B-52, porque os caras têm fuzis, têm rifles, têm armas para derrubar helicópteros blindados. Coisa que o policial não tem na rua. Morreram. Ninguém fala, caramba, meu, como que a polícia que é bem preparada, né? Ninguém comenta como que a polícia que é bem preparada permitiu aí, né? Ou, né? Por que os 4 policiais morreram? Ninguém se pergunta isso. Será que é uma leve superioridade bélica, de potencial bélico? Porque para um policial que é preparado a vida toda para isso, treina todos os dias para isso, perder suas vidas. Ninguém está discutindo a dimensão do negócio. Para um policial perder a vida, 4 foram negligentes? Ou do lado de lá tinha um poder a mais? Uma inteligência? Uma organização? 4 vidas de policiais. Um policial morrer em serviço é inadmissível. Ele deveria ser a força desproporcional para poder impedir esses caras. Agora, se a desproporcionalidade está do lado de lá, isso aqui é mais grave do que se imagina. Não foi um aspirante que perdeu a vida. Vocês estão entendendo a gravidade disso? E agora eles vão se defender com unhas e dentes, o lado de lá? A mídia vai fazer propaganda absurda, abjeta, frente a isso? Pois é. Isso é inadmissível. Vamos ver aqui, vamos ver a rede de esgoto Alcera. Coloca lá para nós, produção. Coloca aí, vamos lá. Vamos ver eles explicando aqui, vamos ver. Vamos lá, eu adoro fazer isso. Até fugir aqui um pouco do protocolo, aqui da nossa pauta, mas vamos lá. São 64 pessoas mortas. 64 pessoas mortas. De acordo com o governo do estado e com a polícia, 60 são suspeitos e 4 policiais. 2.500 agentes participam dessa ação que tem como objetivo cumprir 100 mandados de prisão contra traficantes, todos do Comando Vermelho. Peraí, então não são suspeitos, são traficantes. 60 pessoas, quem mexe com tráfico, com essas porcarias, não tem que ser denominado como pessoa, como ser humano. Não é, e você trata como ser humano, vá a merda! Até agora foram apreendidos 93 fuzis. 93 fuzis aí. Você consegue comprar um armamento, um 38, um 22, você consegue? Fácil. Aí eu falo pra você, fuzis quem usa são as Forças Armadas. E de grosso calibre. Dependendo do calibre, nem a polícia ostensiva utiliza isso daí. Vocês estão entendendo aí a desproporcionalidade? Mas vamos lá, vamos deixar o jornalista falar. De guerra. 80 criminosos foram presos. Em resposta a essa operação, drones lançaram bombas contra policiais. 71 ônibus. Drones lançaram bombas contra policiais. Vocês estão entendendo aí? Não são ofensivos não, a gente tem que ter carinho com os caras. Os caras pegaram drones e lançaram bomba contra policial. Estão entendendo? Olha o absurdo disso daí. Eles tentam normalizar isso, mas
Vamos lá. Foram usados para bloquear vias e 204 linhas de ônibus que transportam trabalhadores. Pessoas da cidade para lá e para cá tiveram que ser desviadas ou desativadas temporariamente. E precisa ter cuidado para lidar com os narcos, né? Precisa ter cuidado. O Demetrio falou que o que é terror é o que causa o caos. Você viu que o Demetrio falou. Olha como eles se contradizem ali. O Demetrio falou. Vamos pegar a fala deles contra eles mesmos? Ônibus tiveram que ser desativadas as linhas, né? E tal caos. Ó, ele falou, põe o finalzinho lá, produção. Dá pra pôr? 64 pessoas. Vamos ver de novo aí, vai. 64 pessoas mortas. De acordo com o governo do estado e com a polícia, 60 são suspeitos e 4 policiais. 2.500 agentes participam dessa ação que tem como objetivo cumprir 100 mandados de prisão contra traficantes, todos do Comando Vermelho. Até agora foram apreendidos 93 fuzis, arma de guerra. 93 fuzis, arma de guerra. Olha o que ele está dizendo ali. 93 fuzis, armas de guerra. E aí eles não querem serem tratados como terror maizista. 81 criminosos foram presos. Em resposta a essa operação, drones lançaram bombas contra policiais. 71 ônibus foram usados para 71 ônibus foram usados para bloquear vias e 204 linhas de ônibus que transportam trabalhadores. Pessoas da cidade para lá e para cá tiveram que ser desviadas ou desativadas temporariamente. São 60... Isso não é caos? Vamos lá pro vídeo do Demetrio? Cadê o vídeo do Panaca do Demetrio? É esse aqui? Vamos ver essa bosta falando de novo. Eu quero me concentrar na expressão usada pelo governador Cláudio Castro, narcoterrorismo. Essa expressão foi emprestada diretamente de Donald Trump, que a utiliza nas suas ações no Caribe, nas ações dos Estados Unidos no Caribe, de bombardeio de lanchas de supostos traficantes. Em primeiro lugar, ela é uma expressão errada. Terrorismo é sempre, por definição, uma ação que visa objetivos políticos. O terrorismo se utiliza da violência para provocar o pânico na sociedade, de tal forma a que o governo, as autoridades façam ou deixem de fazer alguma coisa no campo da política. Então, vamos lá, então. Vamos pegar outra fala aqui do seu amigo, do seu colega. Cadê, produção? Aqui, ó. Vamos lá. Você viu o que ele falou? São 64 pessoas mortas. 64 pessoas mortas. De acordo com o governo do estado e com a polícia, 60 são suspeitos e 4 policiais. 2.500 agentes participam dessa ação que tem como objetivo cumprir 100 mandados de prisão contra traficantes, todos do Comando Vermelho. Até agora foram apreendidos 93 fuzis, arma de guerra. 93 fuzis, arma de guerra. Arma de guerra. Vamos lá. 81 criminosos foram presos. Em resposta a essa operação, drones lançaram bombas contra policiais. Drones lançando bombas contra policiais. Vamos lá. 71 ônibus foram usados para bloquear vias e 204 linhas de ônibus que transportam trabalhadores. Pessoas da cidade para lá e para cá tiveram que ser desviadas ou desativadas temporariamente. São 200 linhas de ônibus afetadas. Trabalhadores sem poder trabalhar. Mas vamos ver o que esse idiota está falando aqui. Ele falou, vamos lá. No caso, existe muita violência, mas não existe um objetivo político. O que o Comando Vermelho faz ao reagir com tiros, com bombas a partir de drones, com barricadas em fogo no Rio de Janeiro, é violência, mas não é terrorismo. Não. Só estão usando arma de guerra. Não é não. É normal o crime ter armas de guerra. Não. É normal. Vocês estão vendo aí como a mídia ela se perde? Vocês estão vendo como a mídia ela se perde? E politicamente eles estão tentando fazer aí uma lavagem cerebral, uma lobotomia em vocês, em nós.
e achando que nós somos idiotas e nós não somos. Tá vendo que eu peguei 2 vídeos deles aqui aleatório, fugi do meu roteiro, tá? Só para pegar. Eu nem fiz esforço, eu nem fui atrás para analisar esses vídeos aqui. Estamos analisando agora. Vocês estão vendo que eles estão em uma operação organizada aí para poder alinhar a narrativa? Vocês estão percebendo isso ou só eu estou percebendo? Eles próprios estão tão desesperados que eles nem estão conversando entre eles ali, esses ditos jornalistas, e se perdem aí na narrativa. São idiotas úteis, porque acham que nós somos idiotas e nós não somos. Não somos, você não é idiota. Eu acabei de expor a mídia para vocês aí. Um fala arma de guerra. Pô, é normal os caras terem uma arma de guerra? Não. Aí você vai ver, aprende novas armas de guerra, novos fuzis de calibre proibido, que só as Forças Armadas podem ter em posse desses caras. É normal isso daí? Agora, vocês estão entendendo por que 4 policiais morreram? Vocês estão entendendo por que 4 policiais morreram? Eles podem usar bombas contra a polícia, calibre pesado contra a polícia, e a polícia não pode usar a mesma proporção. Vocês estão entendendo a gravidade? Aí esse imbecil quer proteger. Fiz até alguns segundos de silêncio, porque para não falar palavrão, eu não sou de falar palavrão, para quem me conhece, eu não sou de falar palavrão. Estão entendendo a gravidade? Ou eles querem esperar vir o porta-aviões do Lago de Paranoá, que eu falei que ia explodir lá em cima na Venezuela, ia tremer aqui, e vai acontecer, está de tudo direcionado para isso. Aí vem a mídia dizendo que rolou uma química entre o Trump e o Molusco defendendo o Maduro. Ai, tadinho dos